Certo. Bom, boa noite a todos, boa noite a todos os alunos que estão aqui presentes. Vou iniciar a aula de hoje, né? Comentei com o professor Rufino e estou trazendo aqui para vocês uma bagagem aí a respeito de uma possível metodologia para vocês desenvolverem o trabalho final de conclusão de curso, tá? Eu sou o professor Danilo, eu trabalhei na área de energias renováveis e há bastante tempo, né? E esse método apareceu durante o pós-doutorado e eu acredito que é muito útil e interessante para todos vocês para utilizarem. É uma das opções, tá? Então, existem aí vários métodos específicos para vocês desenvolverem, né? Métodos quantitativos, métodos qualitativos e existe estudo de caso, né? Que é com base na observação, só que o que acontece? O que eu enfrentei, o que eu conversei com alguns alunos que também observaram isso, é que, por exemplo, estudo de caso, você tem que explicar o jeito que você fez, só que acaba tendo muito viés de que você que pensou daquela forma e não fica muito fácil se outra pessoa for tentar fazer igual. Acaba que tem um pouco de... é como se você estivesse manipulando para fazer de um jeito que dá para fazer e acaba sendo meio que, vou falar enviesado, ou na verdade seria feito sobre o seu olhar e não de uma forma ampla que qualquer um possa fazer. Então, a revisão sistemática de literatura é uma forma que vem aí a contribuir de que seja reprodutível, né? Ali embaixo, foco em reprodutibilidade e rigor acadêmico. Então, assim, é um método que traz aí uma sequência bem estruturada e que as revistas e tudo que tem assim de mais importante na área científica vão considerar como um trabalho melhor, né? E vai subir bastante o nível do seu trabalho. Então eu venho aqui trazer, não é um método tão difícil, tá? Inicialmente parece aí um pouco complexo, várias coisas para pensar, só que acaba sendo o método mais rápido, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, um questionário para aplicar, eu vejo gente levando mais de um ano para conseguir processar os dados desse questionário. Pessoas que pegam entrevista, hoje a gente tem IA para fazer a transcrição, mas é muito texto para analisar, para conseguir aí ter um resultado e acaba tendo que fazer vários tipos de considerações, inclusive mandar aí para avaliação do comitê antes de fazer a publicação desse artigo, né? Antes de terminar de desenvolver, inclusive. Então, assim, é um método que sai bem tranquilo, né? É um pouco complexo inicialmente, mas vocês vão ver que é um método bastante prático e que funciona e que tem bastante bem visto, né, pela sociedade acadêmica. Então, vou iniciar aqui com vocês uma aula para que vocês possam aprender a estruturar um protocolo científico replicável, transparente e de alto impacto para o seu trabalho de conclusão de curso, tá? Então fica aí difícil de questionar muita coisa com relação à metodologia, que geralmente é o que os professores mais criticam, tá? Então, se você estruturar bem certinho, fica, nossa, que bonito, bem feito, tá? Então, é bem fácil aí de impressionar os professores também, inclusive, tá? A banca geralmente aceita bem esse tipo de revisão. Diferente aí da revisão sem um viés muito com um rigor específico, esse daqui ele tem bastante bem visto aos olhos dos professores. Então, iniciando a aula com vocês, eu vou mostrar também para vocês aí alguns exemplos, tá? Mas eu vou tentar aí explicar um pouquinho o que é a revisão sistemática. Então, uma revisão de narrativa comum, a gente vai selecionar artigos ou, inclusive, outros livros, trabalhos, vai misturar tudo, né? De uma forma sem ter um sistema bem definido, né? Ou porque você realmente escolheu alguns, tá? Que nem todo mundo tem acesso a tudo, mas aí a gente acaba, eu queria colocar esse, colocar aquele, esse que fala disso, né? E aí você escolhe alguns e comenta sobre eles, né? Faz aí a sua comparação. Só que pode ser que você deixou de fora alguns resultados de outros artigos
que podem, inclusive, ir contra aquilo que você está argumentando, né? Aquilo que você está comparando. Então, imagine se você escolheu 10 artigos e nesses 10 está falando bem de um assunto, né? Está falando, não, a energia solar é boa e deu certo, está ajudando o meio ambiente. Só que você, justamente por escolha, deixou de fora os 5 artigos que estão falando mal da energia solar. Estou dando um exemplo, tá? No sentido de que a parte de descarte é muito difícil, né? E a parte de reciclagem atualmente está muito, muito devagar. Então, isso fora aí os riscos e contaminações, né, poluições que tem na fabricação. Então, é muito fácil você escolher alguns artigos e simplesmente dizer, afirmar, né, com base neles, que a energia solar é totalmente limpa. Numa narrativa comum você conseguiria. E aí, quando você faz dessa forma, fica subentendido que existe essa possibilidade de você não ter analisado todos, de você ter buscado esses artigos justamente para corroborar, né, para afirmar uma coisa que você tem, né, já definido, né? E é diferente de uma revisão sistemática, né? A revisão sistemática é mais provável que isso não aconteça, tá? Isso não quer dizer que também não pode acontecer com base nos seus critérios aí de inclusão e exclusão. Mas, de toda forma, fica ali bem definido que aqueles foram os seus critérios. Então, mesmo que você acabou rumando para um objetivo, né, para um questionamento específico, ainda assim está nítido que você fez dessa forma, tá? Então, fica mais criterioso, né? Então, ali, ó, uma revisão sistemática é um protocolo estruturado para localizar, selecionar, avaliar e analisar estudos relevantes, tá? Então, a gente está falando de artigos, tá? Então, o que vai ser esse trabalho? Vocês vão fazer uma pesquisa, vai ter alguns artigos para vocês lerem, né? Vai sair um resultado aí de alguns artigos, geralmente entre 15 e 20, e vocês vão discutir sobre eles, né? Pode ser feito aí comparações, esse falou bem dessa forma, outro falou de outra forma, né? Eu vou explicar melhor lá para frente. Pode fazer tabela, gráfico, quantos artigos falaram desse aspecto, quantos que falaram do outro aspecto, né? Os que foram positivos, os que foram negativos, então você consegue fazer uma comparação, né? Com vários temas diferentes. Então, na prática, em vez de coletar artigos aleatórios sobre energias renováveis, né, no caso nosso aqui, no Google, você executa um protocolo que garante que todos os artigos relevantes da área foram mapeados. Só um momento. Tá dando para escutar bem, pessoal? Como que tá? A visualização do slide tá certinho? Beleza. Pode falar, professor, você levantou a mão. O senhor está ótimo. Eu só quero, antes de avançar, só chamar a atenção da nossa plataforma CAPES, que está disponível para todos, para fazer as pesquisas em relação aos artigos. Vocês podem acessar via a página do portal do campus, acessar a biblioteca e lá no link vocês terão o portal da CAPES, que vocês poderão baixar esses artigos que vocês assim julgarem necessários, né? Sem pagar nada. Isso, professor. Já vou mostrar para eles aqui na sequência. Já ia abrir o site aqui. Deixa eu só abrir aqui. Tá. Como que compartilha? Compartilhar tela. Achei. Tá dando para ver aqui, né? Deixa eu ver. Tá. Pessoal, aqui então vocês vão ter o portal de periódicos da CAPES, tá? É só digitar acesso café, que vai aparecer lá o link, tá? E aí vocês vão colocar aqui o Cefet-MG, né? Que é o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, e vão enviar. Vai aparecer o login e senha, tá? Provavelmente vocês têm esse cadastro. Quem ainda não está com problema, não conseguiu, é só falar aí com o pessoal que é possível recuperar a senha ou corrigir o cadastro, talvez. Mas eu acho que vocês já devem ter acessado várias vezes. É o mesmo que acessa, provavelmente, notas e outras coisas. Então, vocês vão entrar aqui
e vai aparecer aqui, ó, uma busca de periódicos. Aqui, pessoal, a gente já consegue digitar, por exemplo, energias renováveis. E aqui já vem para a gente vários artigos diretos, né? Assim, a gente já consegue, ó, abriu aqui uma revista inteira para a gente olhar, abre aqui também os artigos, né, que vão aparecendo, né? Cada um em um lugar diferente, né? Então, aqui é nesse instituto, esse daqui é dessa universidade, só que aparece tudo misturado, né? Então, para uma primeira análise, é interessante a gente jogar aqui dentro, né, alguma palavra-chave aí que você precisa pesquisar, e aí você vai ter uma ideia de quais revistas, né, de quais fontes tem mais disponíveis, ou só para você ter uma noção. Aí o que acontece? Para esse tipo de análise, é interessante a gente fazer uma pesquisa avançada, né? Para a gente ir direto em uma fonte só. Então, Scopus é uma das fontes e que provavelmente vai ser mais útil para vocês da área de energias renováveis, tá? Tem outras também, vou mostrar ali para frente. E aí ela vai aparecer aqui embaixo. Cadê? Eu estou digitando no lugar errado? Não, acho que estou no lugar errado. Peraí, volta. Aqui, lista de bases. Aqui em lista de base tem outra busca, né? Aí vocês digitam Scopus, quiser pesquisar. Aí vai aparecer aqui. Eu não sei por que digita Scopus, ela fica em sexto, mas beleza. Então aqui, pessoal, vai ter a base direta da Scopus, tá? É uma das que eu recomendo vocês de fazerem a pesquisa. Nessa pesquisa aqui, vocês vão clicar aqui, ó, acesse. Aí ele vai para um outro site. Por que não dá para ir direto nesse site aqui? Porque a gente precisa primeiro fazer o login na CAPES para ter direito a acessar essas publicações de graça, tá? Então, a CAPES já tem aí uma parceria com essas fontes, né, de pesquisa, e aí a gente consegue acessar, né, mas precisa clicar naquele link certinho, tá? Até aparece aqui, ó, Periódicos CAPES, tá? Então, aqui, pessoal, vocês vão poder fazer essa busca, tá? Então, tanto lá daria para escrever em português, aqui eu recomendo vocês já ir direto para os termos em inglês, tá? Porque mesmo que o artigo seja em português, ele vai ter aí as palavras-chave também em inglês, tá? Então, essa busca aqui, ela vai ser feita toda em inglês. Quem aí tiver um pouquinho de dificuldade, tem o Google Tradutor, tá? Fica tranquilo para fazer essa tradução. Então, eu vou começar aqui com Solar Energy. E aí, o que acontece? Clicando aqui em pesquisar, vai aparecer, assim, pouca coisa. Só 450.774 documentos, né? No caso, listando desde artigos, documentos de conferência, né? No caso, artigos publicados em conferências, revisões, capítulos de livro, né? Então, vai ter muitos documentos. A gente pode filtrar apenas por artigo, a gente pode filtrar os idiomas, né? Porque o chinês, por exemplo, para a gente fica muito difícil, né? Mesmo que tenha um tradutor, às vezes fica difícil aí de identificar. Então, é possível refinar aí, como, por exemplo, inglês, espanhol e português, que seria mais práticos, uma tradução mais direta, né? É os que eu recomendo. Difícil você limitar apenas os português, porque, ó, como vocês podem observar, uma grande maioria está em inglês, mesmo os que vieram do Brasil, tá? E aí existem algumas outras formas de restrição, né? Então, temos aí uma linha do tempo, né? E a gente consegue definir quando que a gente quer esses artigos. Para esse tipo de revisão, a gente precisa aí limitar o mais atual possível. Geralmente é uma média de 5 ou 6 anos, tá? Então, eu poderia colocar 2020 até 2026, ou 2021 a 2026, tá? Ali já aparece até 2027, né? Mas eu não sei como que publicou no ano seguinte. Então, aqui já vai dar uma reduzida, deu quanto? 213 mil, tá? E o que a gente faz? A gente pode ir colocando mais palavras para começar a filtrar um pouco mais, tá? Então, é isso aqui que eu vou ensinar vocês
a fazer essa filtragem para a gente aqui, em vez de ter 213 mil artigos para dar uma olhada, a gente vai começar a ter uma quantidade cada vez menor, tá? O objetivo é a gente criar, tanto com as palavras-chave, quanto com as restrições aqui, criar aí, esses critérios de inclusão e exclusão para refinar essa busca, tá? Então, o objetivo geralmente é entre 10 e 30 artigos, às vezes até um pouco mais, nessa lista, tá? E aí, dessa lista que a gente vai fazer essa análise, tá? Deixa eu só parar o compartilhamento. E depois eu vou voltar lá para explicar um pouco melhor, beleza? Só dei uma pincelada lá o que é essa busca que a gente vai fazer. Vou comentar aí um pouco mais sobre a revisão sistemática propriamente. Depois a gente vai lá e vai fazer uma busca completa de exemplo, tá? Então, a revisão sistemática, essa aqui já foi, né? Deixa eu passar. Ela é classificada no TCC, a gente vai ter que escrever lá na metodologia, né? Então, ela pode ser uma pesquisa descritiva, explicativa ou exploratória. Então, existem alguns casos bem raros que ela pode entrar como exploratório. Exploratório é a maioria dos TCCs que faz como com base na observação, acaba sendo exploratória. O estudo de caso geralmente é exploratório. Mas, como a gente vai fazer uma análise com base em dados que já foram publicados, ela vai ser uma pesquisa descritiva. Ela vai trazer essas informações e vão ter comparações, né? A gente vai aí fazer um pouco de uma análise com base na nossa concepção, né? Com base na nossa comparação, mas ela vai descrever aí não vai ser um resumo direto de cada um deles, né? Mas a gente vai descrever, o artigo 1 falou sobre a parte ambiental, o artigo 2 focou mais na parte, entender? Então, vão ser aí uma descrição mais detalhada, né? Então, descreve, organiza e sintetiza a forma lógica, o conhecimento científico já existente sobre o tema. Tá? Então, também a gente vai colocar que é uma pesquisa bibliográfica, né? Que é o objetivo aí dessa pesquisa. Então, quanto aos procedimentos, essa pesquisa bibliográfica é desenvolvida exclusivamente com base em documentos e artigos científicos já publicados. E é importante também mencionar o tipo de fonte de dados. São dados secundários. Dado primário é o dado que você coletou, dado secundário é o dado que alguém encontrou, que alguém conseguiu, tá? Então, utilize informações e resultados que já foram produzidos e analisados por outros pesquisadores. Você vai montar um parágrafo ou 2 sobre isso aqui, tá? Então, vai ter explicando lá que é uma pesquisa, a presente pesquisa é do tipo descritiva e bibliográfica, com base em dados secundários, tal. E aí você vai explicar melhor sobre isso aqui, né? Você vai falar que é uma revisão sistemática da literatura, você vai explicar depois as fontes dos dados, né, que foi obtido com base nos artigos disponíveis na plataforma da CAPES, né, o Acesso Café, e foram selecionados as bases. Aí você vai citar se é Scopus, né, as outras também. Aí tem mais algumas, né? Eu vou mostrar ali para vocês. Então, isso aqui é o que vocês vão explicar, né, na metodologia de como que foi, né? Então, um dos passos mais importantes da metodologia é esse parágrafo aqui, referente à classificação dessa pesquisa, tá? A segunda parte aí da pesquisa, da metodologia, com base na revisão sistemática, é de elaborar a pergunta científica, tá? Então, essa busca, como que é a palavra? Essa análise que vocês vão fazer com base nesses artigos tem que ter aí uma pergunta, né? Uma premissa para que vocês possam buscar respostas sobre ela, tá? Então, a pergunta científica é o farol da sua pesquisa, ela orienta diretamente, né, a escolha das palavras-chave, a estratégia de busca nas bases, critérios de inclusão e exclusão, que é aqueles que eu comentei anteriormente, né, que eu mostrei direto na Scopus, e análise final dos dados, tá? Só um momento.
Então, a gente vai ter ali uma comparação de foco, né? Dois tipos de perguntas. Se eu fizer uma pergunta muito simples, né? Como a energia solar ajuda o meio ambiente? É uma pergunta. É uma pergunta, né? É uma coisa que a gente pensaria inicialmente. Só que, como vocês viram, se eu coloco uma pergunta, né? As palavras-chave dessa pergunta vai gerar muita coisa, vai abrir demais o tema, né? A gente vai ter aí uma variedade gigantesca de subtemas a respeito disso, né? E não é esse o nosso objetivo. A gente teria que ler aí uma infinidade de artigos e tentar separar eles. Então, assim, ela não é a pergunta final que você vai colocar no seu trabalho, né? Ela é uma pergunta inicial para a gente definir o tema, mas não é a pergunta bem afunilada. Então, é interessante que a gente tenha uma pergunta mais forte. Como seria uma possível pergunta mais forte? Quais evidências científicas demonstram a contribuição da energia solar para a redução das emissões de gás carbônico, né, de dióxido de carbono? Então, a gente está afunilando um pouco mais, né? Então, não é só se ajuda o meio ambiente. Ajuda que jeito? Ajuda na parte de redução de descarte, ajuda com base a parar de emitir gás carbônico ou de não usar tanta energia nuclear, né? Evitar problemas com... Então, enfim, são várias possíveis formas de ajudar o meio ambiente, né? Então, a gente consegue afunilar, dizendo qual delas. Poderia ser redução da emissão de CO2, ou redução do uso de combustíveis fósseis, ou redução da... Enfim, tem várias formas, né, de você afunilar esse tipo de questionamento. E aí, com base a pergunta é realmente o que você tem interesse em pesquisar, tá? Não precisa aí ser uma coisa, ela pode ser relacionada a um estudo maior, né? Se você estiver desenvolvendo um produto, ou desenvolvendo um composto químico, ou desenvolvendo aí uma nova tecnologia, você pode fazer uma pesquisa voltada a isso, ou você pode criar aí uma dúvida que você, né, uma ideia que você teve aí durante o estudo, né, tanto na graduação quanto agora na pós, você pode aí ter tido alguma coisa que você gostaria de pesquisar um pouco mais. E aí você pode elaborar essa pergunta a respeito desse assunto, tá? Então, um dos pontos que eu recomendo é vocês pegarem um tema que para vocês é interessante, tá? A fim de que vocês possam aprender um pouco mais utilizando essa pesquisa, tá? Como é bem aberto, vai depender um pouco de orientador, mas essa pergunta aqui ela fica bem a critério de vocês. E vocês tentam também, né, deixar ela o mais forte ou mais definida possível, tá? E aí, como que eu vou elaborar essa pergunta, professor? O que precisa conter nessa pergunta? Então, é isso que a gente vai entrar agora, né? Eu achei importante reforçar um pouco sobre isso, porque eu passei para os meus alunos do TCC, né? Ah, tem que ter a pergunta e tal, mas eu acho que nem eu consegui definir tão bem naqueles dias, tá? Então, uma boa pergunta, ela tem que ser clara, ou seja, qualquer pesquisador ou leitor da área compreende o escopo exato do trabalho imediatamente ao ler, né? Então, o pesquisador lê uma vez, ele já entendeu, né? Não é aquela pergunta que fica assim, não, pera, eu vou ler de novo. Se você já tiver que ler de novo para tentar entender, é porque tem alguma coisa que não está bem escrita, né? Então, ela tem que ser específica, evitar abordagens genéricas, né, sobre temas que podem ter vários caminhos diferentes, e investiga um problema central preciso e bem definido. Então, é importante aí a gente definir bem qual que é o problema, né, qual que é o assunto que está sendo investigado, tá? E delimitado, define claramente as fronteiras do contexto estudado, ou população, ou período de análise, tá? Então aí a gente vai colocar, é somente durante os últimos anos, é somente de 1900 e tanto, entendeu? Então tem que fazer aí, tanto definir quem ou onde, né? Poderia ser só no Brasil, né? Essa pesquisa, poderia ser só em algum lugar específico também, né? Ou só na China, ou só, enfim, dificilmente vocês conseguiriam esse tipo de pesquisa voltado, por exemplo,
regional, tá? Então, só em Minas Gerais já ficaria um pouco complicado de achar tantos artigos para fazer essa análise, tá? Então, é importante delimitar, mas cuidado a forma como você vai delimitar, porque pode filtrar demais e não ter disponível ali naquele tipo de busca, tá? Porque esses trabalhos nem sempre são tão regionais. Então, um exemplo ideal de uma pergunta: como a energia eólica contribui para a redução das emissões de carbono em países da América Latina? Então, ele está delimitado geograficamente, né? A América Latina já diminui bastante aí a quantidade de artigos e ele definiu aí a redução de emissões de carbono, né? Poderia ser alguma outra redução de fontes fósseis, poderia ser várias outras possíveis mitigações, né? Pode ser energia eólica, pode ser energia solar, pode ser energia nuclear, pode ser, então, tem vários tipos de energia que poderiam entrar nesse quadro, né? E poderiam ter outras questões também, poderia ser quais as consequências ou se tal consequência acontece com frequência, né? Então existem aí várias possibilidades de pergunta, né? A gente pode discutir com cada aluno no final da aula, inclusive, tá? Para a gente pensar em outras perguntas. Então, relevância, né, dessa pergunta, ela é possível de ser respondida, né, respondível? A literatura científica disponível deve ser madura o suficiente para prover dados que respondam à pergunta. Então, se uma pergunta que você fez, ela ficou muito absurda, aí você digitou lá as palavras-chave e não achou nada, é porque talvez é interessante mudar aí a pergunta. Pode ser que ou o assunto é muito novo, ou não é uma coisa que está aí sempre disponível nesse tipo de busca, tá? Então, a energia solar resolverá todos os problemas ambientais do planeta? Né? Isso daqui é uma pergunta que acaba sendo uma discussão, né? É difícil aí um pesquisador ter provas suficientes para publicar uma pesquisa nesse sentido, tá? E ainda mais todos os problemas ambientais. Se tivesse afunilado para algum deles, até poderia aparecer alguma coisa. Então, geralmente são livros que tratam desse assunto e explicam num contexto mais genérico, mais global, né? Mas, assim, uma pesquisa científica feita, às vezes, ou com um método prático, quantitativo, né? Ou, às vezes, com entrevistas, geralmente não vão te dar uma resposta aí tão quase absurda, né? Precisa aí ser um questionamento um pouco mais conciso. E precisa ser relevante também, né? Essa pergunta ela deve focar em um problema do mundo real ou preencher uma lacuna científica identificada na literatura. Então, uma pergunta bastante viável seria: quais evidências científicas demonstram os impactos da energia solar na redução das emissões de carbono em áreas urbanas, né? Aqui está falando do mesmo tema do que a gente estava vendo antes, mas está aparecendo algumas outras afunilamentos, né? Aqui está falando de áreas urbanas, então já é um tipo de definição, né? Poderia ser área rural, poderia ser em cidades do interior, poderia ser em metrópoles, então aí daria para afunilar de outras formas, né? Então, nem sempre é útil ou você vai chegar numa resposta interessante, mas tem várias opções nesses casos, tá? Então, pessoal, existem estruturas para desenvolver essas perguntas, tá? As principais e que podem ser úteis são essas três aqui. Então, para garantir a sua pergunta científica, não esqueça nenhum elemento essencial, utilizamos frameworks estruturados. Na verdade, frameworks são estruturas padronizadas, tá? Baseadas na natureza da pessoa pesquisa. Se for quantitativa, é interessante usar essa PICO, pico, né? E se for qualitativo apenas, é interessante que seja nesse formato, né? Que é pico também, mas o CO é uma coisa só. Então aqui são 4 itens, aqui são 3 itens. E o misto, né? Ou para pesquisas relacionadas à população, social, tem um Spider que é 5 itens, não, 6 itens específicos, tá?
Então, o pico é ideal para estudos de intervenção, ensaios clínicos ou avaliação de impacto direto de tecnologias, tá? Parte renováveis pode estar aqui também. Se for qualitativo, né? Qual que é a diferença de quantitativo e qualitativo? Quantitativo vai te dar números, né? Quantas pessoas, quantos quilogramas, quantos, né? E aí você vai pegar esses dados e vai analisar, tá? Então você pode aí ter uma análise qualitativa em cima de dados quantitativos, tá? Então você pode aí ter essa análise também. E existe os artigos, né, que você vai fazer essa análise qualitativa, ela, em cima de artigos qualitativos, né, ele é perfeito, esse PICO aqui, é perfeito para investigar percepções de grupos humanos inseridos em determinados contextos, sociais ou setoriais, tá? Então aqui você vai, é mais plausível esse tipo de pergunta para quando você vai analisar artigos que são majoritariamente qualitativos, né, que vão fazer aí já vão ter aí dados sobre essas percepções, né, sobre análises realizadas em populações ou em setores da sociedade, da economia, né, da estrutura de sistemas de energia, né, mas aí não analisando aí os valores específicos, né? E a gente vai ter esse misto, que é excelente para analisar experiências, abordagens de design, percepções através de metodologias qualitativas. Professor, quando que eu vou usar? Qual que é melhor eu usar? Daí você vai tentar analisar essas opções aqui. Primeiro você vai gerar uma pergunta sua. Aí você vai tentar encaixar em um dos três, tá? Precisa, professor, estar obrigatoriamente seguir esse padrão? Não. Mas aí, se você quer tentar funilar sua pergunta e deixar ela um pouco melhor, aí você pode usar um desses três métodos, tá? Então, essas estruturas são estruturas que proporcionam uma possibilidade melhor para a sua pergunta científica, tá? Ah, para que eu vou usar essa pergunta, professor? Lembra lá do site do Scopus? Deixa eu mostrar de novo. Peraí que eu tô errado. Na hora que eu estava mostrando o Scopus apareceu certinho, porque eu acho que ele mudou de guia. Deixa eu colocar a janela do Chrome inteira aqui melhor. Eu acho que quando eu estava mostrando aqui, abriu uma nova guia e não mostrou para vocês o que eu estava vendo, né? Ninguém falou nada. Tá. Aqui, pessoal, então é o site da Scopus. E você pode digitar igual eu estava digitando aqui, ó. Energia solar, né? Clique em buscar. Aí vai aparecer. Eu acho que não estava aparecendo para vocês. Aí vai aparecer aí uma lista grande, né, de documentos. E aqui do lado tem para selecionar o ano, tá? Então, de 2020 a 2026, beleza? Eu vou fazer com vocês no final um bem específico. Aí só lembrando aí a respeito do para que é a pergunta, né? Então lá estava falando energia eólica, no outro energia solar. Então você vai colocar uma das palavras-chave como sendo a tecnologia, e aí você vai colocar grupos, né? Vai fazer uma string com grupos de palavras. Então você pode colocar uma outra como sendo deixa eu pensar em uma outra, agora deu um branco. Deixa eu ver como que tá a pergunta anterior aqui. E não dá para ver. Vamos ver alguma outra opção. Vou colocar economic, né? Então pode ser aí que envolva a energia solar, que envolva economia, né? Então você vai usar aí alguns conectores, né, conectivos de expressão booleana. Então vai ter aí o AND ou vai ter o OR, né? São os que mais vão aparecer. Então você vai construir aí, com base na sua pergunta, você vai construir as palavras-chave e a forma com que você vai juntar elas na pesquisa, tá? Então a pergunta científica é importante para isso. Com base na pergunta, você vai gerar os termos que você quer pesquisar, tá? Então é para isso que serve a pergunta científica. Deixa eu voltar para o slide. Isso. Eu acho que não estava mostrando, eu tinha clicado para mostrar só a guia e estava mostrando a página.
Então, assim, pessoal, vão ter aí. Eu vou passar rapidamente, depois eu vou pegar um exemplo e jogar para vocês, tá? Então, vai ter o framework Pico, vai ter o eu não sei diferenciar os dois nomes, vai ser pico também, mas é o pico qualitativo e o quantitativo. Então, o quantitativo tem 4 itens, né? Então, P de população, I de intervenção, C de comparação e O resultado, né? Que vem do inglês outcome. Então, vamos ter aí, nessa pergunta, né? A gente definiu 4 coisas e elaborou a pergunta, tá? Qual que é a população? Em comunidades rurais. Então, comunidades rurais aí é a nossa população dessa pergunta. A utilização de energia solar reduz as emissões? Qual que é a intervenção? É a tecnologia aí de energia solar fotovoltaica. Tá? Às vezes o termo acaba sendo difícil de relacionar com o item, né? Mas o que vai acontecer, né? Nas comunidades rurais é o que? A utilização, né? É a instalação de energia solar ou é o aumento de consumo de alguma coisa, tá? Então a intervenção é o que está mudando nessa população. Qual é a população? As comunidades rurais, tá? Então aí a gente precisa dessa comparação. Comparado com o quê? Então a utilização de energia solar reduz as emissões de CO2 quando comparada à geração de combustíveis fósseis. Então não necessariamente o C tem que vir antes, tá? Então a geração por combustíveis fósseis é aí a nossa comparação, né? Quando comparada, que já está bem nítido, né? E aí a gente tem o resultado, né? Então, reduz as emissões de CO2. A gente poderia construir na mesma ordem, né? Poderia ser nas comunidades rurais a utilização de energia solar, quando comparada à geração por combustíveis fósseis, reduz as emissões de CO2, tá? Então a pergunta pode ser estruturada de várias formas diferentes, né? Em posições diferentes, mas o interessante é conter esses 4 itens, tá? Então, com esses 4 itens, você consegue montar uma pergunta bem estruturada, com bastante, como que é a palavra? Direcionada, tá? E aí a gente tem o qualitativo, tá? O qualitativo é apenas 3. Então, um vai ser a população, o outro vai ser o interesse e o outro vai ser o contexto, tá? Então, a gente vai ter gestores ambientais, adoção da economia circular e indústrias brasileiras. Isso na mesma pergunta. A gente vai montar a pergunta. Ou o contrário, né? Ver se tem esses 3 itens na pergunta que você fez, tá? Pode ser os dois métodos. Ou começa montando os 3 itens que você quer pesquisar e depois elabora a pergunta, ou você pode pegar a pergunta e ver se tem os 3 itens principais, tá? Como gestores ambientais, então a população, percebem a adoção da economia circular, então a adoção da economia circular é o interesse, né? É o foco que você está dando na pesquisa, em indústrias brasileiras. Então, contexto, ou a gente pode colocar como o objetivo, né? Então, gestores ambientais é a população, a adoção da economia circular é o interesse, é bem parecido até com essa intervenção aqui, tá? Só não vai ter essa comparação exatamente, né? A gente vai ter aí um contexto específico, beleza? Então, em indústrias brasileiras é o contexto, tá? E a gente vai ter o Spider, que são 5 itens, ele serve para vários, ou para estudos mistos, né? Então, às vezes você acha mais interessante montar a sua pergunta nessa estrutura aqui, ó, que vai ser a amostra, que são os moradores urbanos, o fenômeno de interesse, que vai ser a mobilidade sustentável, o design, é o modelo, né, do que as pessoas fizeram de pesquisa, né? Aqui é interessante. Aqui você pode definir como sendo apenas entrevistas, né? Ou apenas questionários, né? Apenas algum método específico de pesquisa. Então, a avaliação, que é a percepções de benefícios, foi definido nesse exemplo, né? E o tipo de pesquisa. Então, nesse tipo de pesquisa é qualitativo. Você pode jogar tudo isso aqui numa mesma pergunta, tá? Daí fica bem refinado. Então, vai ficar assim: como moradores urbanos percebem os benefícios da mobilidade sustentável sob a ótica de entrevistas relatadas na literatura? E sabe o que é interessante, pessoal, montar ou fazer a pergunta e depois jogar em um das estruturas? Porque vocês vão usar essas palavras aqui, ó,
para jogar lá na pesquisa. Então, você vai traduzir essa primeira, vai colocar lá no Scopus ou na outra fonte. Essa palavra, né, esse grupo, né, de palavras, traduz e coloca esse, coloca esse, coloca esse. Então, o artigo ele tem que ter essa palavra, tem que ter essa daqui, tem que ter essa daqui, tem que ter essa daqui, tem que ter essa. Então acaba afunilando bastante, porque se você joga só moradores urbanos, vai aparecer ali uma infinidade de artigos, igual vocês viram ali, né? 500 mil. Não tem condição de fazer uma pesquisa lendo esses 500 mil, né? Com certeza você não vai ter lido todos. Então, quando a gente pega uma pergunta, a estrutura dela tem essas palavras, tá? E essas palavras aqui que a gente vai usar para pesquisa, tá? Então, é interessante deixar a pergunta para que o leitor consiga compreender o que é que você está buscando, tá? Então, você vai colocar essas perguntas na pesquisa, mas quando você estiver lendo esses artigos, você vai estar buscando diretamente esses itens que estão aqui, tá? Então, aí a gente vai ter a pergunta científica, né, a primeira a ser estruturada, vai ter os conceitos-chave, que são aqueles itens ali que a gente estava vendo por um, né, que são esses daqui, ó. Então, esses conceitos-chave aqui, que vão ser as palavras-chave da busca, né? Então, descritores ou sinônimos, tá? E aí é uma coisa que a gente vai ver agora. Uma palavra em português pode ser que no inglês ela seja um pouco diferente, ou que apareça aí formas diferentes, né? Então, um exemplo aí foi a energia nuclear, né? Que eu estava aí com um aluno pesquisando. Então, muitas vezes aparece quarta geração escrito por extenso, ou pode aparecer o número 4 e aí só abreviado GEN na frente. Pode ser que aparece 4, geração 4 com números romanos, tá? Então, isso no inglês, isso no português. Então, o que você faz? Na mesma palavra, você junta um grupo com 4 opções, tá? Então, é interessante a gente fazer essa análise aí com as palavras que tem, tanto no português ou quanto no inglês, tem aí várias possibilidades de aparecer no texto. Ah, professor, mas como que eu faço para ver isso? O interessante é você fazer as buscas e fazer essa análise. Você vai verificar, aqui ele fala de um jeito, mas no outro é o mesmo termo, e aí está escrito de outro jeito. Aí você vai juntando esses itens, né? É só dar uma analisada, né? Dar uma pesquisada aí que você vai verificar esses sinônimos, tá? Das palavras mais importantes, né? Por exemplo, você pode colocar análise, mas aí você vai ver em inglês muitas vezes não é usada a tradução direta de análise, pode ser usada uma outra palavra. Igual aqui, por exemplo, ó, pode aparecer evaluation, tá? Como sendo aí você ia pesquisar análise, mas aquele tema, a maior parte dos artigos em inglês usa esse termo evaluation, por exemplo. Então, tem várias opções, né, que podem aparecer. E aí você vai juntar tudo e vai criar a string de busca, tá? É o que eu vou mostrar ali daqui à frente, tá? O que é essa string? Então, vamos ter ali o termo, que eu tentei ali, solar energy, por exemplo, né? Mas ela pode aparecer como apenas fotovoltaic, tá? Ou fotovoltaics, com S no plural também pode aparecer, tá? Então são sinônimos, né? Aparece bastante, alguns lugares falando energia solar direto. A gente usa o termo energia fotovoltaica, né? Direto, sem a palavra solar. Então existem sinônimos da mesma coisa que a gente está falando. Muitas vezes ele pode só falar energia solar e está tratando de sistemas fotovoltaicos, né, não necessariamente térmicos. Então é interessante juntar aí essas possibilidades de sinônimos, né, na string. Então o primeiro grupo pode ser juntado com or, que seria ou em português. Então pode aparecer no artigos energia solar ou fotovoltaico. Então, se o artigo inteiro não falar energia solar, ele falar apenas fotovoltaico em todas as menções, ele vai estar incluso, tá? Se aparecer apenas energia solar, ele vai estar incluso, tá? Então, esse critério aqui é de união, tá? Então, todos os artigos que tiver essa, com todos os artigos que tiver essa, e também todos os artigos que tiver os dois, tá?
Então, o or é essa união aqui desses dois termos quando tem aí sinônimos, tá? E aí, a gente vai ter mais um termo, mais uma palavra-chave, tá? Emissões de carbono e CO2 também aparecem dessas duas formas. Tem outras formas, né? Poderia ser combustíveis fósseis também, né? Aqui na frente. Muda um pouquinho, mas em alguns lugares aparece dessa forma. E também, né, vai ser um artigo aí que vai ter a mesma relação aí do que você está querendo estudar, tá? É só justificar na hora de escrever a metodologia. Então, vai ter aqui como dois sinônimos a emissões de carbono, usando o OR também aí para juntar os dois sinônimos. E observem que está com parênteses, tá? Está com parênteses para juntar aí a mesma palavra-chave usando o OR, que é a união, tá? Então, os sinônimos da mesma palavra-chave. E aí você vai usar o AND para unir esses dois. Então, o AND vai ser intersecção, né, entre essas duas palavras-chave. Por quê? Porque não tem que aparecer os artigos com essa palavra-chave que também tenham obrigatoriamente falando sobre essa daqui, tá? Porque senão o que acontece? Se você usar o OR aqui, vai juntar tudo. Aí pode ser qualquer uma das palavras. Aí às vezes pode ser que apareça um artigo que só fala de energia solar e não tá falando, não tem nada a ver com emissões de CO2, tá? Ou emissões de efeito estufa, ou alguma coisa assim. Aqui também teria que colocar, né? Emissões de efeito estufa, gases de efeito estufa, então teriam vários termos que daria para colocar aqui, tá? Mas aí se você colocar as palavras todas direta ou não usar o or aqui, né? Então pode ser que venha aí uma pesquisa diferente do que você espera, tá? O que acontece? Se você colocar uma palavra composta, como por exemplo a energia solar, é interessante que para você mencionar que isso aqui é uma palavra composta, ela tem que vir exatamente dessa forma e não os dois termos assim soltos no texto, você usa aspa, tá? Igual no Google faz. Então é exatamente essa palavra composta, tá? Quando é uma palavra simples não precisa porque não tem espaço, tá? Mas quando for composta, em alguns como Scopus você pode usar aspa. Tá? Alguns não precisa, então você vai analisar a forma com que o próprio a base trabalha, tá? Então o AND restringe a busca, né? Os dois conceitos devem estar presentes no artigo simultaneamente. Então esse grupo e esse grupo tem que aparecer, né? E o OR amplia a busca, serve para ligar sinônimos no mesmo pilar. Então a gente tem o OR aqui ligando esses dois sinônimos e o OR também aqui ligando esses dois, tá? E basicamente esse aqui, pessoal, a gente vai fazer esses grupinhos aqui com parênteses, tá? Então, primeira palavra-chave, vou dar um exemplo aqui, ó, voltar aqui. Não, esse não é o do que estava. Acho que tem mais a ver com isso daqui. Então, aqui, por exemplo, são 4 grupos, tá? Lá ele está pesquisando só energia solar e redução de CO2. Nessa pesquisa aqui, ó, a gente teria 4 grupinhos daqui, tá? Com parênteses. Aí a gente coloca a comunidade rural no primeiro. Se tiver algum outro sinônimo, pode ser área rural, pode ser propriedade rural. Então, pode ser só rural. Então, a gente coloca vários, ou apenas 2 itens, né? Já é suficiente, de sinônimos, tá? De possibilidades que vão dizer a mesma coisa. E aí, a gente vai fazer 4 grupinhos e vai juntar esses 4 usando o AND, tá? Que é igual tá aqui, ó. Então, a gente vai juntar usando o AND, tá? Então, aqui tem 2, vão ser 4 naquela pesquisa, tá? E aí, quando a gente faz isso, já vai restringir bastante, porque esse end aqui, ó, vai cada vez mais afunilando, conforme você vai aumentando aí as palavras-chave, tá? As palavras-chave que você usar aqui, não necessariamente precisam estar todas elas na pergunta. Por exemplo, se você colocou como sinônimo, beleza. Se você usou só energia solar e você usou fotovoltaico como sinônimo. O que não pode acontecer é você colocar mais um item aqui e ele não está na sua pergunta, tá? Então, você colocou um end e colocou um item aqui, como, por exemplo, reciclagem. Reciclagem como um item específico aqui, não como sinônimo. E aí ele não tem nada a ver, né, com o que você está perguntando. Então, é interessante ou reformular a pergunta, né, acrescentar aquele item também, ou retirar ele, né, ou colocar aqui como apenas um sinônimo do que você está pesquisando, tá? Eu dei só um exemplo aleatório.
E aí a gente tem as bases de dados, né? Eu citei a Scopus para vocês, né? Existe a Web of Science também, existe a Cielo, existe a IEE para pesquisas relacionadas à energia elétrica, tá? Já avanço dizendo que Google Scholar existe, ele não é muito aí bem visto, então se vocês não acharem em outros lugares, ok, inclui ele também, né, como complementar, tá? Mas nunca usem apenas Google Scholar ou deem foco nele, né, apenas. Então, apenas se vocês não encontrarem outras, tá? Acontece muitas vezes da IEE ter todos os artigos da IEE no Scopus, tá? Uma coisa que a gente viu aí nesses últimos dias. E às vezes você pode achar pouca coisa no Web of Science ou na Cielo não ter exatamente o que você procura, tá? A Scopus é a que mais tem. Apenas uma fonte, professor, está suficiente? Se você achar uma quantidade de artigos suficiente, tá de bom tamanho, tá? Porque vocês viram ali que só de energia solar já tinha 500 mil, né? Então eu acho que se você já encontrou na primeira busca aí uma quantidade grande e vai ter que afunilar essa pesquisa, não faz sentido você abrir para outras bases, tá? Mas precisa ser Scopus? Não, pode escolher uma outra, desde que você ache aí uma quantidade relevante para fazer a análise, tá? E aí pode ser essas daqui, pode ser a outra que você quiser, desde que esteja ali, né, na lista que a CAPES autoriza, né, entrega para a gente. Então a gente vai definir esses critérios de inclusão e exclusão, tá? Então aí vai, além, né, da palavra-chave, a gente vai definir o período, igual eu mostrei para vocês. Então pode ser, né, um exemplo é de 2020 a 2025, tá? Aqui está dando não está incluindo 2026, então a gente poderia incluir ou não, né, porque não é um ano completo. Tem problema passar de 5 anos? Não, mas 10 anos é muita coisa, né? Ah, professor, mas tem um artigo lá que está muito bom, que ele é de 2019. Ok, mas será que na hora de fazer essa busca não vai trazer artigos demais, né? Então a gente tem que pensar nesse lado também. Por quê? Porque esse tipo de pesquisa, ou você está definindo realmente no século tal, e aí você vai definir uma análise de algo para trás, século não, acho que eu falei errado, década tal, e aí você vai definir anos anteriores, ou você pode definir de 1990 a 2000, né? Então você pode definir isso na pesquisa. Mas geralmente revisão sistemática é para analisar as últimas publicações, aquilo que está sendo recentemente publicado, tá? Então geralmente é os últimos 5 anos. Posso definir os últimos 3? Pode ser também, mas é interessante os últimos 5, tá? Idioma sempre inclui o inglês, tá? Você pode tirar o espanhol, pode deixar inglês, espanhol e português. Pode ser só em inglês, porque já vai dar bastante coisa, tá? Geralmente artigos do Brasil são publicados em inglês nessas revistas, nem todos aparecem em português, tá? Vocês podem definir também como critério, como que é a palavra? Esqueci. Apenas artigos, tá? Tá vendo lá. E eu vou mostrar para vocês como que faz e aí vocês vão colocar esses itens nos critérios, tá? Tanto vocês vão discorrer no texto explicando isso aqui, quanto é interessante montar aí um quadro, né? Um gráfico aí interessante, um infográfico, mostrando aí essas delimitações, tá? Então, uma simulação de avaliação. O artigo encontrado é esse daqui, Estudo da Energia Solar em Comunidades Rurais. Ele foi publicado em 2016, né? Só que se a gente for fazer essa limitação, o próprio site da busca já vai excluir esse artigo, né? Vai tirar fora. Então, ele não vai aparecer. Ah, professor, mas daria para dar um jeito dele entrar, mas não necessariamente é aquilo que a gente está buscando, porque ficou definido aquele período, tá? Por isso que é interessante fazer uma busca básica, olhar alguns artigos assim por cima e escolher melhor aí as definições, tá? Então, para isso, né, para essa sequência aí, volta.
das definições, a gente tem um método para isso também, né, que se chama método Prisma. Não assustem, não. É a mesma coisa que a gente estava comentando, tá? Então, é o padrão internacional para relatar essas revisões, tá? Por quê? Porque evita fraudes e omissões. Então, vai estar bem transparente tudo aquilo que você fez. Por quê? Para que outras pessoas possam colocar os mesmos itens na busca, né, na mesma fonte, e eles vão encontrar os mesmos artigos, tá? Para ter aí esse padrão bem definido. Então, outro pesquisador, ao seguir as mesmas etapas, obterá exatamente os mesmos resultados, tá? Então, requisitos de bancas, tá? Bancas examinadoras gostam desse tipo de método porque é bem reprodutível, tá? Então, praticamente todas as bancas examinadoras de TCC de alta qualidade exigem a apresentação de um fluxograma de seleção baseado nas etapas do prisma. O que é esse prisma? Né? Ele é mais extenso que isso aqui é só um exemplo, tá? Então, estudos identificados na busca inicial, você encontrou quantos artigos? 500. Aí você pode mostrar o filtro, quais foram os filtros. Então, aqui, remoção de duplicatas, né? Então, tinha artigos duplicados, saiu 120. É meio difícil hoje em dia de ter duplicados, mas pode ter. Estudos triados por título e resumo. Então, dos 380, leitura do texto completo, foram tirados 355, apenas baseados no título. É um exemplo, né? Tem alguns outros, inclusive, deixa eu mostrar aqui. Que jeito que é mais fácil. Acho que é mais fácil eu projetar na tela. Aqui só um pouquinho. Não tá na trabalho. Isso. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Compartilhar. Está dando para ver, né? Deixa eu ver. Tá. Então aqui, pessoal, outra forma mais completa, tá? Da gente colocar aí esse fluxograma, tá? Existem vários formatos, tá? Tem alguns que ficam até mais bonitos que esse aqui, mas aí, inicialmente, a identificação da pesquisa, tá? Vai aparecer em outro lugar a pergunta científica, string, né? E aí, nesse caso, é mais para definir quantos artigos tinha inicialmente, né? E aí, com base nas seleções, foram sendo excluídos alguns, tá? Então, você vai ter aquela busca já com os dados. Pode aparecer aqui, inclusive, né? Quais foram as suas critérios de seleção, de inclusão, e aí você pode ir excluindo por alguns motivos. Então, teve exclusão aí porque o artigo não estava disponível, né? Igual, não disponíveis na íntegra, tá? Isso é um dos maiores critérios de exclusão. Ou por duplicidade, tá? Isso aparece de vez em quando também. Então, dos 61 artigos, 20 foram excluídos e foram colocados na triagem, né, na análise 41. Então, de onde que são esses artigos? Então, ele pesquisou, nesse caso aqui, nessa fonte, que é a BVS, nessa PubMed e na Cielo, tá? Então, na Cielo já não teve nenhum desde o começo, tá? Pode manter ou pode nem aparecer aqui também, mas é importante, né, mostrar que a pessoa pesquisou em outras fontes e não obteve aí nenhum resultado, tá? Então, dos 20, né, sobrou, dos 20 removidos, sobrou 41, 2 é da BVS e 39 é dessa PubMed, tá? E 21 artigos excluídos, eles podem ter sido com base na análise, tá? Então, esses artigos foram lidos, né, ou lidos às vezes por cima, e aí verificou que não há relação com a temática. Mesmo tendo as palavras-chave, não necessariamente você lê ali o resumo e já verifica que não tem nada a ver com o que você está analisando, né? Você vê o resumo, dá uma passada ali no meio do texto, vê a conclusão e você fala, não tem nada a ver esse artigo, né? Eu não vou colocar ele na minha análise. Então, daí você pode fazer um critério de exclusão, né? Excluindo aí artigos por algum motivo específico, tá? Igual a 8, que não responde a pergunta do estudo. Pode estar falando do tema, mas pode não ter a ver com a sua pergunta específica, tá? Então, não necessariamente você precisa aí colocar todos eles. Então, alguns desses você pode excluir e tem que definir aí qual é o critério, por que ele foi excluído, né?
E aí vai sobrar alguns, né? Que você, né, geralmente é uns 20, que você vai fazer essa leitura do artigo, tá? Então, desses 20 que você leu, pode ser que você exclua por alguma coisa, né? E aí, justamente na leitura, você verificou que não tem a ver com o trabalho, ou por algum outro motivo, aquele artigo não precisa entrar aí na sua análise aí do resultado da pesquisa. E aí, no caso, ele definiu essa seleção de 17, tá? Então, por quê? Se você não for basear direto nos critérios de seleção do, do site aqui da Scopus, né? Se você for fazer mais algumas filtragens, é importante você deixar passo a passo aqui, né? Nesse fluxograma, para ficar mais bem fácil de compreender, por que você excluiu esses outros artigos, tá? Então, os critérios de seleção e inclusão, né? Inclusão tanto essa filtragem na string quanto aqui no filtro, né, da pesquisa por data, por somente artigos, né, limitada a inglês, espanhol e português, tá? Então tem outras filtragens aqui também. Você vai selecionando, são critérios de inclusão e exclusão. E no final você faz um de exclusão específico, né, com base aí na seleção e leitura mesmo, tá, desses artigos. Então, conforme você vai analisando todos os artigos que teve de resultado na busca, você já consegue fazer essa exclusão. Eu sugiro vocês não chegarem com um valor tão alto nessa identificação, porque se você pegou um valor alto, compensa você modificar alguma coisa ali da sua da sua pergunta científica ou dos tanto da string, né, que são as palavras-chave, ou dos filtros, tá? Para justamente já ter um valor bem menor de documentos, tá? Então, uma média aí de 30 a 40 é uma quantidade boa, aqui ele encontrou 60 e já removeu um tanto aí, né, que não tem a ver. Por quê? Porque desses 21 artigos excluídos, eles foram excluídos porque não tinha a ver, talvez faltou aí alguma palavra de exclusão específica, né? Se você analisar esses artigos, né, por cima, pode ser que apareça ali alguma palavra que mostre que eles não têm nada a ver. Então, vou dar um exemplo. A gente estava falando lá de energia solar, né? E a parte rural. Pode ser que apareça a área urbana falando em algum deles, e aí você poderia colocar lá na nossa busca, né, um not ou um end not, depende do critério de busca, dizendo que não é para ter a palavra específica, como, por exemplo, urban ou cities, né? Então, você já excluiria tudo que for falar de cidade, tá? Você deixa só rural e tira a palavra cidades. Então, todos que forem falar da cidade, que for comparar com a cidade, geralmente pode ser que não tenha a ver com o que você está pesquisando. Então, esses critérios de exclusão aqui, ó, também são bastante interessantes e já te direcionam direto para a quantidade de documentos que você quer encontrar e não necessariamente precisa explicar muito por que usando fluxograma, né? Você já coloca lá no critério de exclusão e só justifica que você colocou ele para isso, tá? Para filtrar esses opostos, né? Que não tem nada a ver com o que você está pesquisando, tá? Deixa eu voltar aqui, parar de compartilhar. Então, pessoal, vai ficar assim, ó. Na metodologia de vocês ainda, né, vai aparecer a seleção, vocês vão montar aquela estruturinha, né, explicando como que vocês chegaram naquela busca. Parece um pouco complicadinho, é um pouco, tá? Mas assim, vocês vão ver que vão chegar numa lista de artigos. Aí pronto, tá? É só montar bonitinho do jeito que vocês fizeram a busca e aí vocês vão chegar nessa lista de artigos. Aí fica mais tranquilo, tá? E aí com essa lista de artigos pronta, vocês vão fazer uma análise em cima dela, tá? Existem formas de desenvolver e tudo mais, né? Vocês vão aí dar uma analisada, uma pesquisada em outras revisões. Vocês vão ver que tem algumas estruturas bastante interessantes. Eu vou mostrar daqui a pouco algumas opções. E pode colocar assim,
quantos dos artigos foram positivos, quantos foram negativos, quantos que explicaram mais a questão ambiental, quais que foram mais para o lado econômico. Então, você consegue aí definir, comparar, né, falar, não, o artigo do Oliveira falou um pouco mais sobre isso, né, e por aí vai, tá? E aí, é importante você ter um quadro síntese na metodologia, né? Só um pouquinho. Para você mostrar para o leitor, no caso dos professores, né, que estão na banca principalmente, quais foram os artigos que você está analisando. Então, vai ter o autor, vai ter o objetivo do estudo, né, desse autor, o método aplicado por ele. Aqui está resultado, nem sempre precisa aparecer resultado, mas é importante aparecer qual é o ano, né, igual está aqui, e qual é a base, tá? Se for todos da Scopus, você pode dizer em cima, tá? Artigos da Scopus e tal. Mas se tiverem bases diferentes, você pode juntar ou fazer uma tabela para cada fonte, né, de dados, ou colocar ali na frente qual que é, tá? Aí você vai deixar eles em ordem e colocar ali em fonte. Onde podemos baixar as slides? Ah, tá, eu mando para vocês lá no grupo e vou deixar disponível também a gravação, tá? E aí, como fazer uma análise crítica verdadeira, tá? Então, evitar um efeito resumo, de sair resumindo todos os artigos, tá? Não é isso que é para ser feito. E é para você fazer umas comparações entre eles, tá? Hoje tem ferramentas aí que te dão ideias de como fazer, tá? Só tenham em mente para vocês realmente se dedicarem e fazerem algo que seja autêntico, né? Que seja de vocês. Então, vocês podem aí estudar as possibilidades de como articular, né? Você podem pegar o próprio resumo do artigo e ter uma noção de eu vou usar esse com esse, vou fazer primeiro parágrafo, vou falar desses dois, ou você pode juntar um extrato, montar um gráfico e explicar esse gráfico. Então, tem várias opções para isso, tá? Então, exemplos de redação. Enquanto o autor tal e o autor tal convergem ao demonstrar a viabilidade econômica do sistema fotovoltaico urbano, os autores divergem quanto ao tempo de retorno financeiro. Então, está mostrando que nos dois artigos eles explicam essa viabilidade econômica, mas os dois artigos também estão falando que um deles fala que é mais rápido o retorno financeiro e o outro está dizendo que demora bem mais, tá? Então aí você está fazendo uma comparação do que esses autores estão falando, tá? Essa variação pode ser justificada pelas diferenças climáticas regionais das áreas sob estudo, tá? Então cada um desses autores explicou, fez essa análise com base em locais diferentes muitas vezes, tá? E é isso aí, pessoal. Eu vou mostrar para vocês então agora. Acho que eu vou mostrar só um pouquinho que eu acho onde que está o TCC que eu avaliei, que eu fui banca, tá? Só um pouquinho. Deixa eu ver onde que eu deixei. Compartilhar a tela só um pouquinho. Acho que está aparecendo. Esse daqui foi o aluno Mário, ele fez uma dissertação, tá? Só aponto para vocês que, como é uma dissertação de mestrado, ele fez uma revisão da literatura, com revisão sistemática, tá? E ele fez aí também uma pesquisa de campo, tá? Então, ele também fez aí um questionário e tudo mais, tá? Então, eu vou mostrar para vocês. Aí o que ele fez? Ele teve na parte de metodologia uma parte específica aí para a revisão sistemática, tá? Eu vou mostrar para vocês como que ele estruturou. Então, aqui, pessoal, na parte da metodologia, de vocês nem precisa ter, já vai direto, né? É só a metodologia da revisão sistemática. Então, ele conceituou um pouco, né, o tema dele, tá? Específico, e vocês podem conceituar um pouco também sobre a revisão sistemática, igual tá aqui, ó. Então, ele
utilizou aí essa parte da metodologia para isso, tá? Deixa eu ver o que eu queria mostrar. Ele fez aqui o protocolo de revisão, tá? Então, seguindo aí os critérios Prisma, ele utilizou essa string. Então, você pode deixar no meio do texto. Eu acho interessante você deixar aí um bloquinho ou centralizado, tá? Alguma coisa aí destacada para, de preferência, igual estava lá no slide, sabe? Que tinha cores aí diferenciando, fica mais bonito, né? Ou uma palavra-chave por linha, né? E aí separados em cada linha, acho que fica mais bonito, destacado assim no centro. O dele ficou assim, ó. Ficou Serviqual, que é uma abreviação de qualidade de serviço, tá? Então ele usou o OR para separar esses dois e dentro de um parênteses mais para compreender, tá? Na prática acaba indo direto e dando certo, mas é interessante colocar o parênteses para ter certeza, tá? Então, esse é o grupinho aqui da primeira palavra-chave, e aí ele usou um AND, tá? Eu acho que a pergunta científica dele não ficou estruturada aqui, tá? Foi uma coisa que passou, mas deveria ter a pergunta antes da string. Esse aqui é uma string, tá, pessoal? É um agrupamento em série, né, de várias palavras, tá? Igual quando a gente usa no fotovoltaico, as strings, elas são placas em série, né? Aqui são palavras em série, tá? Então, por isso que a gente chama isso aqui de string, tá? String de palavras. Então, é um grupo de palavras. A gente vai ter a primeira palavra-chave e aí um AND para juntar elas. E aí, desculpa, o OR para juntar esses dois sinônimos e um AND para afunilar, né, para deixar mais criterioso, tá? Então, no artigo tem que ter um desses dois sinônimos, tem que ter um desses quatro sinônimos, tá? Então, ou é serviço público, ou é governo, ou é setor público, ou é municipalidade, tá? Então, pode aparecer essas quatro possibilidades. E aí, ele deixou as quatro aí como sinônimos, separados por OR, tá? Então, juntados por OR, no caso. E aí, o AND e a próxima palavra-chave. E aí, a palavra-chave ele achou vários sinônimos, tá? Não necessariamente precisa ser tudo isso, mas pelo menos dois, tá? Então, qualidade ou satisfação ou evaluation, que é avaliação, ou percepção ou assessment, tá? Então, a gente tem aí várias opções. Por que ele usou tudo isso? Porque no caso dele, essa qualidade de serviço, ela tem que estruturar aí os 5 tipos diferentes de qualidade, tá? Então, no caso dele, não são sinônimos, são as 5 coisas que são abordadas, né, são comentadas a respeito do que ele estava estudando, tá? Então pode ser assim também. Você pode colocar aí algumas palavras que são os objetivos aí do que você está tratando, tá? E elas podem entrar com or, como se fossem sinônimos, mas não necessariamente. Por quê? Porque pode ter artigo que fala só da qualidade e não fala dos outros, tá? Ou pode ter artigo que falou só de satisfação do consumidor, né, sobre um serviço e não falou do restante, tá? Daí, ele montou o fluxograma. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. É uma das opções. O dele ficou um pouco complexo aqui, né? Daria para deixar uma estrutura um pouco mais bonitinha também, tá? Então, ele registrou, identificou, né, esses artigos nessas fontes específicas, e aí ele removeu. Deixa eu dar um zoom maior, né? Tá pequenininho. Então, ele removeu e ele colocou os motivos, ó. Duplicado, né? No período abaixo de 2010, ele já colocou quantos que foram removidos, tá? Então, você pode fazer inicialmente a pesquisa em todas elas e aí tirando conforme os filtros, tá? Então, aí depois da triagem tinha esse tanto, aí já não precisa mais também definir se é Web Science, Scopus, né? Você pode juntar todos eles. Aí você vai fazendo, após a leitura do título e resumo, então você removeu um tanto com base aí na leitura de cada um deles também. Eu sugiro vocês fazerem a triagem mexendo nas palavras e não necessariamente tirar tantos com base em leitura, que senão fica maçante, né? Imagina ali, ele teve que ler título e resumo de 91 artigos, tá? Então, compensa ali você mexer em uma palavra ou outra, adicionar uma exclusão, para diminuir um pouquinho aí essa quantidade de artigos, tá? Para vocês analisarem.
Então, chegou lá no final, ele acabou fazendo uma análise, ele incluiu mais alguns, deixa eu ver aqui, ele usou o do Google Scholar também, eu não recomendo, não precisa, tá? E avaliou aí seis ou quatro, né, no final. Eu achei pouco, mas ele fez dessa forma, tá? Eu acho interessante aí entre 7, 10, no máximo 15 artigos para você ler e explicar sobre eles. Até porque se forem muitos, fica difícil de ler o artigo inteiro, né, de mencionar aí algumas coisas, tá? Aí ele falou da estratégia de busca, critérios de inclusão e exclusão, ele explicou bonitinho por que ele excluiu esses artigos, né? Extração e análise de dados. Aí ele foi explicando, ó, após a seleção final dos estudos, foi realizada a extração estruturada de dados com base no protocolo padronizado que permitiu categorização e comparação sistemática dos resultados, tá? Existem alguns métodos, né? Pode ser realmente apenas uma análise feita com base na leitura, né? E aí ele estruturou da seguinte forma, deixa eu mostrar para vocês. Acho que tá mais aqui. Então aqui acho que já começa a distribuição geográfica dos estudos, então ele separou ali dos artigos, acho que eram, lá falava 6.007, teve 2 no Brasil, 2 no Irã, um no Peru, um no Japão, na Croácia, né? Se for relevante para vocês mencionar de onde são esses artigos, pode ser também. Ele estruturou quais que são os serviços de saúde, quais são administrativos e qual que é o atendimento ao cidadão, né? E ele diferenciou quantos artigos do que ele pesquisou ele encontrou com base nessas áreas, né? Cada proposta de estudo pode ser que tenha ou não, né, uma forma de colocar em uma tabela, mas não necessariamente, tá? E aí ele fez aí ele colocou todos os artigos, tá? Então tem objetivo, resultado, tá? Não necessariamente precisa estar nessa tabela aqui, tá? Você pode fazer uma tabela apenas com o artigo e o resultado de cada um, né? Pode ser 2 separados. Conceito CAPES não se fala mais, tá? Revista interessante mencionar. E aí ele colocou todos os artigos. Fica muita coisa? Às vezes fica. Mas o mais importante é mostrar quais artigos que você estava consultando, tá? E aí ele também colocou aqui, ó, a análise da dimensão com relação a responsividade, empatia, é do assunto que ele estava pesquisando, né? Confiabilidade, segurança, tá? E aí ele discorreu a respeito dessa figura, tá? Ele explicou com base nessa figura, né? Foi identificada como crítica em 5 estudos, sendo a mais problemática nos serviços públicos municipais. Então, daí ele foi explicando com base nessas comparações, né? Então, o que a gente pode observar aqui? Que alguns artigos convergem nesse quesito, e aí eles têm em comum, né? E, consequentemente, têm divergência com relação aos outros, que pegaram outras áreas, né? Então, aqui você consegue ter um resuminho melhor, né, de como você vai discorrer. Não necessariamente precisa ter uma tabela, tá? Ou um gráfico. Só estou mostrando aqui para vocês as possibilidades. Aí ele separou os estudos, a dimensão que eles abordam e as boas práticas de cada um deles, né? Então, e aí não é só jogar numa tabela, ele explicou aqui embaixo, né? Só é interessante você deixar mais visível, né? Esses resultados, essas informações, tá? Pessoal, esse daqui é uma. Estou voltando aqui, peraí. Essa é uma possibilidade de pesquisa, tá? Já tomei bastante tempo de vocês. É uma possibilidade, parece ser um pouquinho complicado, mas não é tanto não, tá? Comparado aí com o TCC, eu sei o prazo que vocês, né, que estão precisando finalizar, que vocês têm, então eu comentei aí com o professor para trazer para vocês esse método, explicar bem detalhado, né? Eu espero que tenha ficado um pouco claro. Para quem é a primeira vez que está ouvindo falar disso, tá? Tenta dar mais uma olhada, assiste de novo a aula, ou pesquisa alguns vídeos aí, né? Tem YouTube ou tem alguns materiais. Vocês vão ver que é bem factível, assim, dá para fazer, tá? Então, comparado aí com os TCCs ou artigos,
esse é um que vocês têm aí um método, é só seguir bonitinho, que vocês vão chegar nos artigos e vão conseguir aí fazer uma análise a respeito deles. Vai ficar um artigo muito bom, tá? A chance de dar certo é grande. O que acontece? Se você for fazer uma pesquisa em campo, vai demorar bastante. Se você for fazer uma questionário ou um estudo de caso ou ter que coletar dados, então, nossa, demora bastante. Então, eu quis trazer para vocês uma possibilidade, né, que eu acho que é viável, que é vantajosa, tá? Fica a critério de vocês escolher qual que é o método que vocês vão fazer, o que, que vocês vão estudar, né? É, e, e é isso, pessoal. Eu agradeço. Eu vou pausar aqui a gravação. Deixa eu só salvar.